Irmãos, eu tenho uma palavra, está em João capítulo 3, abra comigo, por favor. Tem um ambiente de paz aqui nesse lugar, amém? Tem um ambiente de amor, de verdade aqui neste lugar, amém? Eu penso e sinto que isso é a manifestação de uma fragrância. Sabe quando alguém passa assim, você deixa aquele rastro, aquele perfume gostoso, bom, você diz, esse é tal perfume. Os bons mesmo a gente nem sabe o nome, a gente só diz assim, ó, que coisa boa, né? A gente fala, alguns a gente fala, esse é do Boticário, esse, né? É bom do Boticário, né? Esse é da Natura. Agora tem uns que a gente diz assim, meu Deus, esse deve ser da França. Aí quando a gente não sabe a marca, a gente fala o país. Amém? Ah, dá ganho para mim aí, Diego. Aleluia. João capítulo 3. Isso. Irmãos, não se esqueça que Jesus está nessa reunião aqui. Amém? Não vai esquecer disso? Isso é importante. João 3 diz assim: havia ali certo homem dos fariseus cujo nome era Nicodemos, um líder dos judeus. Este foi a Jesus de noite e lhe disse: Mestre, nós sabemos que tem sido enviado por Deus como mestre, pois os prodígios que tu fazes, ninguém pode realizar, senão aquele com quem Deus está. Respondendo Jesus, lhe disse: Amém. De certo te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou: como pode ser que um homem nasça sendo velho? Pode acaso ainda entrar no ventre da sua mãe uma segunda vez e nascer? Respondendo Jesus, lhe disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Tu estás aqui, Senhor. Vamos fazer uma oração, gente. Pai, nós louvamos o Teu nome, adoramos a Tua presença. Bendito sejas Tu, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu estás neste lugar, e nós queremos a Tua presença conosco aqui nessa noite. Vem e manifesta a Tua bondade, o Teu perfume, a Tua verdade, o Teu amor sobre nós. Envolve-nos com o Teu poder, toca-nos com o Teu poder, em nossas mentes, em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida, Jesus, a minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar
louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Você sabe cantar isso? Adore o Senhor comigo. Adore um pouquinho comigo. Isso, igreja. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos, Senhor, foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda. Então celebre, você que é terra. Isso, pois tu és toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és. É isso aí. Um Deus Criador. Irmãos, se nós quando Jesus diz que Nicodemos tem que nascer de novo, irmãos, isso é uma ideia que eu não acredito que de uma maneira uniforme, eu não penso que todos pensam em aderir a essa ideia. Eu acho que tem a ver muito com o momento que a gente está passando, o momento que cada um se encontra. Porque se uma pessoa estiver passando por um momento ela está debaixo de mau tempo, ela está turbulenta, ela está com dificuldade, e alguém apresenta para ela assim: é possível mudar todas as coisas, o que eu tenho que fazer? Você precisa nascer de novo. Eu acho que essa pessoa, ela vai comprar essa ideia, ela vai querer isso, ela vai querer, porque ela já não está num momento tão agradável da vida, as coisas já não estão, sabe quando as coisas não estão andando como nós gostaríamos? Aí você diz para alguém assim: você pode, eu sei uma fórmula para que você, dá para mudar. Como o pastor diz, vamos nascer de novo. Vamos. Mas e para aquela pessoa que ela entende que a sua vida está tudo direitinho, está tudo no seu devido lugar? E para aquela pessoa que ela entende, ela tem algumas coisas que está meio, isso aqui não está do jeito que eu gostaria, isso aqui também não, mas e aí você diz assim: vamos nascer de novo. Tem mais coisas que nós podemos agregar aí, tem mais coisas que nós podemos reformular aí. Irmãos, às vezes a gente não, em vez da gente olhar para a proposta de Deus para a nossa vida, em vez da gente tentar entender, ou ainda que não entenda, por uma visão de fé, enxergar aquilo que Deus tem para nós, a gente não olha a proposta de Deus, a gente não olha o plano de Deus, a gente olha o momento que nós nos encontramos, e a maioria de nós decide ficar com aquilo que temos. Irmãos, aquilo que temos é aquilo que somos até o presente momento. O problema é que aquilo que temos e aquilo que somos não significa que nós, nesse momento da nossa vida, nós já nos tornamos aquilo que realmente era para nós estar vivendo.
se nós estivéssemos alinhados com Deus, um coração com Ele. E na verdade não tem a ver com aquilo que nós temos nas mãos, mas se tratando daquilo que nós devemos, aquilo que estamos nos tornando. Se na caminhada com Jesus nós estivéssemos a fio com Ele, de mão dada, honrando os votos com o Senhor. Não se trata de ter algumas coisas, mas se trata de ser. Então alguns de nós podemos olhar para si mesmo, é como se olhar no espelho e ver, é como se você se olhasse no espelho e dissesse, eu estou aqui, mas era para eu estar mais além. Se era para nós estarmos um pouquinho mais adiante, nós estamos aquém daquilo que nós deveríamos, daquilo que deveria estar vivendo. E se estamos um pouco aquém daquilo que deveríamos estar vivendo, também não estamos fazendo tudo aquilo que poderíamos estar fazendo. Porque o serviço, a obra, ela é consequência de um relacionamento com Deus. Consequentemente, isso quer dizer que se você ainda não se tornou, tem coisas que não está nas suas mãos, não porque não é seu, mas porque você ainda não adquiriu um nível de maturidade. Ou seja, se o herdeiro for menino, ainda que senhor de tudo, em nada difere do escravo. E a gente não entrega coisas nas mãos dos meninos. Na mão dos meninos e das meninas, a gente dá um carrinho e dá uma boneca. A gente dá um cachorrinho pequeno, nem um cachorro muito grande, porque as crianças não têm condições de lidar com muitas coisas. Ela não tem maturidade para isso. Ela não tem conhecimento para lidar com a situação. Ela não tem estrutura para lidar com a situação. Irmãos, quem sabe aquilo que nos trouxe até aqui não será suficiente para sustentar aquilo que nós deveríamos, ou aquilo que nós temos para viver em Deus, em Cristo Jesus. Deixa eu falar, tem muita coisa que nós não sabemos o que Deus tem para nós, mas uma coisa nós já sabemos. O que é, pastor? A família, porque ela já nos foi dada. É uma particularidade, é um presente de Deus que já nos foi dado, a família. Mas eu estou cuidando direitinho. Ei, mas o cuidado, você está cuidando daquilo que é externo, você está cuidando daquilo que é visível. Eu sei que não falta roupa, não falta calçado, tem comidinha em casa, graças a Deus. Você luta, você rala para pagar as continhas, né? Para não faltar água, não faltar luz, a internet, né? Irmãos, isso é um cuidado externo, irmãos. Se você quiser ter um parâmetro daquilo que você está vivendo com Deus, você tem que olhar para a sua esposa, a esposa tem que olhar para o marido, e os dois vão ter que olhar para os filhos e ver o que eles estão fazendo para Jesus, porque Jesus está voltando. Irmãos, quem sabe muitos de nós aqui, de acordo com o mundo, nós estamos até bem demais, mas de acordo com a Bíblia, nós estamos aquém, nós estamos devendo. Cuidado, hein? Pesado foste na balança e foi achado em falta. Cuidado, irmãos. Tem coisas que está escrito, que estão na palavra de Deus, elas soam o nosso coração como se elas fossem opcionais, mas elas não são. Ela é uma opção, porque Deus não vai fazer nada, Deus não vai fazer com que nós venhamos a viver aquilo que está escrito à força. É uma questão de decisão, mas não é opcional. Não se nós realmente não existe, né? Não se nós realmente entendêssemos aquilo que está para acontecer. Como é que eu entendo aquilo que está para acontecer? Por aquilo que já está acontecendo. Irmãos, olha o que está acontecendo. O que mais falta? Irmãos, tem algumas pessoas que o que falta realmente é Jesus voltar. Mas deixa eu falar para você, se Jesus voltar, isso não,
se Jesus voltar, aí alguns pensam que agora que Jesus voltou eu acredito, então vou me posicionar. Não, querido, deu. Você já se posicionou. Então esse é o tempo de posição. Esse é um tempo de reconciliação com Deus. Esse é um tempo de viver as verdades de Deus. Sabe o que chamou a atenção de Nicodemos? Nicodemos, uma das traduções para Nicodemos é conquistador. Sabe o que chamou a atenção de Nicodemos? Foi aquilo que Jesus fazia de modo sobrenatural. Isso chamou a atenção de Nicodemos. Na esfera humana, religiosa, Nicodemos era um dos maiorais. Mas quando Jesus vem no mesmo campo de atuação dele, falando coisas mais grandiosas do que ele, mais tremendas do que ele, e fazendo coisas que ele nunca viu, isso chamou a atenção dele. Isso chamou a atenção de Nicodemos. O sobrenatural de Deus. Ele falou assim: ó mestre, nós sabemos que tu é da parte de Deus. E ele mesmo responde. Jesus não perguntou: como é que vocês sabem? Não, ele mesmo responde. Ele diz assim: olha, as coisas que tu fazes, ninguém poderia fazer se Deus não tivesse com ele. Irmãos, olha o que é as coisas que Jesus faz. Irmãos, esse é o nosso parâmetro, querido. O nosso parâmetro é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Não, irmãos, as pessoas podem servir de referência para nós, e não tem que ser só os irmãos da igreja. Meu Deus, tem tantos homens aí, líderes mundiais, que a gente sabe que romperam barreiras, romperam estruturas, romperam cenários, mudaram o cenário de uma nação, por uma posição, por dedicação, disposição, renúncias. Você pega Mandela, vai ler a história de Mandela, vai ler a história de Gandhi. Gandhi, pastor, meu Deus, Gandhi. Pega homens, Martin Luther King, vai ver a história desses caras, renúncias, mas tudo isso numa esfera física e natural. Irmãos, para o cenário natural, eles romperam, foram excelentes. Agora, se você quiser estabelecer algo no cenário sobrenatural, qual é o cenário sobrenatural? Ei, irmãos, o cenário sobrenatural não é algo abstrato somente, é algo que vem sobre o natural. O cenário natural é uma família que vive de tal forma, ela tem uma rotina de convívio. Quando vem o sobrenatural sobre aquela casa, algo muda. Dá exemplo, sabe aquela mulher que quer se matar? Já não quer mais. Sabe aquela mulher que quer separar? Ela já não quer mais. Sabe aquele marido que não tem mais vontade de estar com a esposa? Ele está por causa dos filhos, ele não está por causa dela. Mas, ei, deixa eu falar para você, antes dos filhos, quem é mais importante, a esposa ou os filhos? A esposa. A esposa é mais importante. Você já viu aqueles momentos no hospital assim? Meu Deus, em filme aparece muito, né? Na vida real tem muito. A mãe foi para o parto e o médico chega e diz assim: só um vai poder viver. Ou é a criança ou é a mãe, não vai dar para salvar os dois. O pai pega e diz assim: salva a mãe. E a mãe pega e diz assim: salva a criança. Por quê? Porque para o pai a fonte é mais importante do que a consequência, do que a causa. O pai diz assim: salva a mãe. Não é que eu não ame o filho, mas a fonte, eu não posso perder a fonte.
A mãe diz assim, salva a criança. Por que ela diz salva a criança? Porque ela carregou aquela criança. Ei, só alguém que carrega algo morre por aquilo. Só alguém que carrega, que gera algo, morre por isso. É por isso que tem pessoas que não morrem, não se doam pelo Evangelho. Por quê? Porque ainda não conheceram o verdadeiro Evangelho. Não estão dispostos a morrer por uma causa de Deus. Por quê? Porque ainda é uma vida sem causa. É só uma vida natural. Na esfera natural está tudo certo. Tem pessoas que morrem pelo seu serviço, morrem pelo seu carro, pela sua casa, mas não morrem por aquilo que é de Deus. Por quê? Porque eu penso que ainda não entenderam. Amém? Eu penso que ainda não entenderam. Irmãos, quando o sobrenatural vem sobre uma situação natural, aquela movimentação, ela muda. Deixa eu falar um segredo para você. Sabe o que é sobrenatural? Sobrenatural é os filhos que são adolescentes, são jovens, eles não querem saber da igreja. Sabe quando é que os nossos filhos vão querer saber da igreja? Quando eles verem a essência da igreja fluindo dentro dos seus lares. O pastor e a pastora andando junto. É aquele homem que ele carrega o coração de Jesus, e aquela mulher que é como uma coluna na igreja. Ele está disposto a morrer por ela, e ela se submete à missão que ele carrega. É algo sobrenatural. Isso toca na vida dos vizinhos, dos parentes. Quem tem casamento ruim começa a procurar essas pessoas. O que vocês fazem? O que vocês têm? O índice de divórcio aumentou por causa da pandemia. Você acredita nisso? Porque eles não aguentam ficar dentro da mesma casa juntos. Tem homem que nunca gostou de trabalhar, ele não vê a hora de voltar a trabalhar, porque ele não consegue ficar com a esposa junto. Não, irmãos, isso não é bíblico, isso não vem do Senhor, isso não é de Deus. O que atraiu Nicodemos foi uma manifestação gloriosa da graça e do amor de Deus. Nós deveríamos também ser atraídos por isso. Sabia que aquilo que atrai o seu coração, você recebe em você? Isso vem sobre você, aquilo que te atrai. É por isso que a gente tem que cuidar com as pessoas que a gente anda, as pessoas que a gente conversa. A gente tem que cuidar algumas coisas, algumas mesas que a gente senta, a gente tem que cuidar. Irmãos, a proposta de recomeçar de novo não é naquela e naquela área que a gente acha, que a gente julga que as coisas não estão boas e a gente gostaria que alguém viesse e fizesse um pirim-pim-pim ali, uma mágica. Não, querido. Jesus está falando de uma mudança de vida. Ele está falando de uma mudança de entendimento, de uma metanoia. Sabe qual é a ideia? Quando ele fala assim, é necessário nascer de novo, ele nem está falando sobre tudo que envolve você. Ele nem está falando daquilo do meio que você está inserido. Não, porque isso vai ser afetado, é consequência de quem você está se tornando. A preocupação, a ideia original é: eu e você precisamos sofrer uma metanoia. Não tem a ver com os outros. Às vezes a gente ora em favor dos outros, né? Para que Deus mude o coração dos outros. E Deus quer mudar o nosso coração. E a gente desiste de andar com Deus, porque a gente fala: Deus, mas o problema não sou eu, é Ele. O problema não sou eu, é ela. E Ele diz, e às vezes a gente tem razão, pior que a gente tem razão.
Muitas vezes não, mas às vezes tem. E aí o Senhor fala assim, ó, sim, eu sei que o problema é ele, mas eu mudo ele a partir de você. Deixa eu mudar você, porque se eu mudar ele primeiro e você continuar da mesma maneira, não adianta nada. Não, então vamos mudar os dois juntos. E às vezes dá, às vezes não dá, irmãos. Por quê? Porque existe tempo e modo para as coisas. Às vezes o tempo que Deus tem para um não é o mesmo tempo que Deus tem para o outro. Às vezes até é, mas Deus quer impactar o outro de uma forma diferente. Às vezes, em vez dos dois sofrerem uma metanoia e mudar assim a mágica, não. Deus muda um e o outro continua com o coração duro. Lembra daquele ditado? Água mole e pedra dura, tanto bate até que água, irmãos. É o que Jesus falou para a mulher samaritana. A água que eu te der fará com que do teu interior fluirão rios de água viva. Água muda coração, um coração de pedra. O amor muda todas as coisas. A dificuldade de Deus nunca foi transformar uma pessoa ou uma situação. O que Deus tem encontrado de problema nesses tempos, na nossa geração, são homens e mulheres que acreditam que essa é a verdadeira fórmula, porque tem que se submeter a ela. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. A dificuldade que Deus tem encontrado é homens que acreditem, porque se você acredita, você precisa se submeter àquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, do jeito que Deus quer e no tempo que Deus quer. A gente fica olhando para os lugares, a gente fica olhando para as pessoas, e a gente tem uma ideia sobre todo mundo, menos sobre nós mesmos. A gente olha para o A e diz assim, não, esse aqui é muito aqui. A gente olha para o B, não, isso aqui é muito aqui. A gente olha, não, as luzes estão muito assim. A gente tem uma ideia sobre tudo e sobre todos. A gente passa na frente do espelho e não consegue se enxergar. E se o negócio tiver, e se o problema for nós? E se o problema e se de repente é nós que precisamos realmente sofrer esse processo? A gente pensa, irmãos, a maioria de nós pensa que o outro é que precisa do processo. Não, eu preciso, mas o outro precisa mais. E se o processo, se o impacto tem que vir sobre nós primeiro? E se Deus falar isso para você, hein? Hein, irmão? E se é você que está trancando tudo? Isso não é as coisas, nada, não deu certo porque você tranca as coisas. É você que tranca. Nenhum serviço serve para você, nenhuma mulher serve para você, nenhuma igreja serve para você. Ei, se você quiser entrar no reino, você precisa nascer de novo. A gente lê o Evangelho, nós ouvimos o Evangelho, aquilo desperta algo em nosso coração, e a gente diz, eu quero isso para mim. Aí Jesus diz, então você precisa nascer de novo. Qual é o problema de nascer de novo? Não é a proposta é boa. O problema de nascer de novo é que a gente vai ter que desconstruir algumas coisas que nós já edificamos e lutamos para que permaneçam de pé, firmes, conceitos e valores pessoais e não de Deus. Esse é o problema. Conceitos e valores é a forma como eu vejo
e a partir daquilo que eu vejo, eu acho, e a partir daquilo que eu acho, eu me posiciono, se vou ou se não vou, se eu quero ou se eu não quero. Pastor, não tem esse livre-arbítrio? Não sei, talvez tenha. Na verdade, o livre-arbítrio está nas mãos dos filhos de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho, então os filhos, por que se o Filho vos libertar? Porque o Filho liberta os filhos. O livre-arbítrio está nas mãos dos filhos, irmãos. Agora, quem é filho vai andar contra o pai? Irmão, pode até andar por um tempo, que nem aquele jovem filho pródigo. Por um tempo ele até pode decidir: eu vou viver a minha vida, me dá a minha parte. Irmãos, tem muita gente que fez isso nesses tempos. Claro que não falou isso audivelmente, não falou, mas ele falou de como? Ele falou com o seu coração, falou. Ele fez assim: ó, Deus, tudo aquilo que tu me deu até aqui, aquilo que tu fez na minha vida até aqui, tudo aquilo que tu construiu em mim até aqui, eu vou pegar tudo isso e vou viver do meu jeito. É o filho pródigo. Ele não falou assim audível, Léo. É aquilo que Deus fez. Ele esqueceu de onde Deus o tirou. E ele pegou tudo que Deus deu e foi viver a sua vida. Volta para casa, irmão. É muito louco, é muito conturbada essa questão. Porque o filho queria viver algo diferente do convívio do lar, da casa. Ah, essa igreja está muito ruim, eu vou sair daqui. Pegou tudo que tinha e foi embora. Aí o irmão que ficou, esse é o convívio da igreja, gente. O irmão que ficou é o que deveria ter ido atrás. O pai não foi atrás, o pai ia na porteira. Ele olhava de longe: não está vindo ainda. Mas o irmão que ficou em casa, falando do irmão que saiu, esse deveria ir atrás, porque esse é o modelo do céu. Antes da fundação do mundo, Deus fez tudo, todos nós, e na pessoa de Adão nós pegamos tudo aquilo que Deus nos deu, como Ele nos fez, e saímos, porque tomamos uma decisão. Qual decisão? De não obedecê-lo. Aí o irmão mais velho, o que fez o irmão mais velho, gente? O que Jesus fez? Ele ficou dentro de casa? Não, o irmão mais velho saiu para buscar o irmão mais novo. É isso, essa é outra parte que falta na igreja. Os mais velhos que deveriam sair para buscar aqueles que se perderam. Mas foi vontade deles, decisão deles, mas não interessa. Eu tenho que saber, a partir da posição que eu estou, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Senão não basta, não adianta estar nessa posição. Nós precisamos voltar, nós precisamos nascer. Nós precisamos, por que nascer? Porque, irmãos, chega um momento, olha só, fisicamente falando, chega uma hora que o corpo humano ele para de crescer, ele continua a envelhecer, ele continua a se desenvolver num processo de envelhecimento. É envelhecimento, mas crescimento para. É decomposição o processo. Continua crescendo, se não me engano, é a orelha, que mais? É a orelha, né? A orelha é uma coisa que continua crescendo, né? É isso, né? Que mais? O nariz, que mais? Que mais, gente? Fala aí. Os olhos? Os olhos não, né? Os olhos não. A orelha e o nariz? Ó. O que não era para crescer é o que mais cresce, né? Cabelo cresce, não, o cabelo cai.
Quando ele fala, vos necessário é nascer de novo, eu posso começar do zero a partir de um entendimento correto. Mas eu já sou grande. Mas eu não estou falando da sua estrutura. Nicodemos falou, como é que pode um homem já sendo grande, pegar e voltar ao ventre da sua mãe? Ele está falando fisicamente, Jesus está falando, não querido, não. Eu estou falando que é possível nós recomeçarmos a partir de um entendimento correto. É possível sim. A primeira coisa que eu quero te ensinar é: Deus é Pai. Deus, calma, Deus é Pai. Muda, claro, porque se Ele Ele é Deus, mas na pessoa de um pai você pode ser quem você é. O que isso significa? Muitas coisas, entre elas você pode errar, você pode mostrar que você não é perfeito, você não deve pecar, mas você pode falhar. Por quê? Porque há perdão no coração do pai. Você que é pai, quando o filho erra, o que você faz? Você leva ele para a cruz e crucifica ele? Não, né? Você diz, não faz isso de novo. E se ele fizer de novo, você diz, não faz. E se ele fizer de novo, você corrige ele. Se ele manda você manda ele para fora, não, você corrige ele. Na pessoa de um pai há ensino. Na pessoa de um pai há segurança. Pode fazer, vai dar certo. E se eu não conseguir, o pai está aqui, o pai te ajuda. O pai está aqui para isso. Um casamento, quem vai casar é os filhos, mas quem é que paga? Ainda é assim hoje? Quem é que paga a festa? É o pai da noiva. Mas quem vai casar é o filho, é a filha. O pai podia falar assim, eles que vão casar e a conta é minha. Hein, gente? É porque tem pai. Numa casa onde há pai, a paternidade, o pai diz assim, pode ir, pode se aliançar, pode se comprometer, pode dar a tua palavra, o pai vai bancar. Porque às vezes o filho diz assim, eu nem tenho condição para lidar com toda essa questão, eu não tenho estrutura para isso. Não, filho, pode fazer, o pai vai bancar. É um modelo, é uma cópia, é um modelo correto segundo o céu. Pode ir, fica tranquilo, mas vai acontecer, vai. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, imporão as suas mãos e curarão enfermos. Mas pode ir. Pastor, quem falou isso foi Jesus. É que quem vê o filho vê o pai. Quem vê um pai vê o filho. Isso é para saber que primeiro somos todos irmãos, ninguém é mais do que ninguém. Mas ao olhar para cada um de nós, todos carregamos a mesma pessoa, não a mesma coisa. O Deus Pai habita em nós. Somos filhos de um mesmo Pai, com propósitos diferentes, com uma vida diferente, com dificuldades diferentes, mas temos o mesmo Pai. Por que nós temos dificuldades diferentes? Não sei, pergunta para Deus. Mas uma coisa eu sei: todos saberão que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos amar uns aos outros, estender a mão uns para os outros.
Você já pensou nos benefícios de nascer de novo, hein, irmão? Você já pensou? Deixa eu te ajudar, em vez de você ficar pensando no cenário, nas pessoas, pense em você. Sabe quando chega aquele momento assim que você... Claro que a gente não fala isso para as pessoas, a gente lida com isso de uma forma bem interna e pessoal. É tipo assim, ó, eu não me aguento mais. Eu não quero mais ser assim. Para alguns você é o super-homem, a mulher, para outros você é mas não tem mais a ver com pessoas. Você olha e diz assim, ó, eu não quero mais ser esse cara. Quem pensa assim? Quem é que pensa assim? Irmãos, uma pessoa que está fora da moda totalmente, ela saiu de casa sem se ver, alguém passa e diz assim, pai, ô irmão, vou te falar, essa roupa aí tá fora já, não tá legal. Olho gordo, o invejoso, invejosa. Ô irmã, essa bolsa aí eu acho que era de 1500 e... essa bolsa é de pele de lagartixa, né? De jacaré. Invejosa, falando das minhas coisas. Até que você se vê no espelho. Irmãos, quando as pessoas falam uma coisa, tem gente que é muito bem resolvida em relação a isso, mas quando você se enxerga no espelho, você diz, meu Deus, como é que eu estava assim até agora? Que cabelo é esse que eu tô? Que roupa é essa que eu vesti? Eu tô fora, eu vou mudar. É disso que eu estou falando. Não é porque os outros pensam, porque alguém falou, mas tem a ver com você mesmo e tem a ver com Deus na sua vida. Enxergar Deus e a sua vontade. Para aquilo que Deus ainda quer fazer nessa terra, irmãos, não será possível sem um novo nascimento. Não é possível. Para aquilo que Jesus está por fazer na minha e na sua vida, e por meio de nós todos, como igreja, como corpo, parte do corpo, irmãos, sem o novo nascimento não vai dar certo, não é possível, irmãos. Por quê? Porque a gente tem que pelo menos olhar para a mesma pessoa, olhar para a mesma... olhar para a mesma coisa e ver a mesma pessoa. Não dá para ser uns olhar e falar é Jesus, outros falar não, é um fantasma. Não dá para ser mais assim. A gente vai ter que olhar para o mesmo lugar e ver a mesma pessoa. É o Senhor que está falando. Amém. Porque quando Deus fala, amém, é o Senhor. Senão a gente vai ficar achando que não é bem assim, é por aqui, não é bem assim, é por aqui, não sei. O pastor pregou, não sei, eu li a Bíblia, não entendi isso. Ei, não é o entendimento, é o que está escrito. A Bíblia, ela já está escrita. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Já existe um modelo, o céu já tem o seu próprio modelo. Já existe um estilo de vida, já existe, não vai dar para ser implementado algo novo, não há mais nada de novo debaixo do sol, já existe. Mas se alguém fizer para mim, dá o outro lado da face, já está escrito. Não tente implementar, colocar um fermento novo naquilo que já está estabelecido, como modelo, como forma. Enjambre nos relacionamentos, enjambre nos casamentos. Vai sustentar por um tempo, mas vai cair. O pastor está amaldiçoando? Não, a Bíblia falou que aquele que ouve e as pratica é semelhante a alguém prudente que edifica sua casa sobre uma rocha.
E aí ele diz: quando vem as cheias, os ventos e as chuvas, a casa permanece de pé. A outra casa caiu. Por que caiu, pastor? Porque a chuva foi muito forte? Era o tornado? Era o tufão? O que é? Por que ela caiu? Não tem nada a ver com aquilo que se dá contra ela. Tem a ver com um fundamento. Aquele que não ouve e não as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre areia. Não tem a ver com as dificuldades externas. O que define, o que determina não é a força do vento que veio sobre uma pessoa, mas sim o firme fundamento no que ela estava alicerçada. O que define um casamento, uma família, é aonde eles estão alicerçados. Você acredita que, meu Deus, mas você acredita mesmo que uma mulher tem o poder de destruir um casamento? Claro que tem, a gente tem visto isso, mas não tem a ver com a mulher, e sim com a base daquele homem, aonde os seus pés estão firmados. A internet tem destruído a essência do relacionamento conjugal e familiar por causa de todo tipo de imoralidade que há nela. Não diz respeito a isso, diz respeito com as bases que aquela casa está postada. Nunca foi sobre os ventos, nunca foi sobre nunca teve a ver com a velocidade e a força do vento, com a força das águas. Nunca foi sobre isso. Sempre teve a ver com Ele. Todo aquele que permanece nele até o fim, esse vencerá. Aquele que permanece nele. Permanecer nele é a chave para tudo. Como é que você faz isso? Como é que eu faço isso? Eu preciso renovar a minha mente todo dia. Não, eu preciso renovar a minha mente. A partir do momento que eu renovo a minha mente nele, ele começa a se renovar em mim todas as manhãs, todos os dias, nos meus devocionais, no meu tempo de vida com Deus. Mas eu primeiro preciso tomar uma decisão, porque ele já tomou a decisão dele. É como se ele falasse assim, ó: eu já me decidi por vocês, mas ainda não sei se vocês se decidiram por mim. Vocês dizem que amam seus filhos e amam as suas casas, e quando eu digo só há uma maneira de guardá-las de forma segura, vocês não acreditam no meu amor. Vocês se colocam à disposição de viver qualquer tipo de estratégia para ver se vai dar certo, mas não acreditam no meu amor. O meu amor deveria ser suficiente para você. A minha paz deveria ser suficiente para você. A minha vida deveria ser suficiente para você. Jesus deveria ser suficiente para nós. Mas parece que a gente sempre precisa de mais alguém, mais alguma coisa. Não deveria ser suficiente. A presença deveria ser suficiente. A presença de Deus. Se não nascer de novo, não tem como ver o reino. Se não nascer da água e do Espírito, não tem como entrar. Por que primeiro ver e depois entrar? Porque você não pode entrar numa coisa que você não está vendo. Então primeiro você vê, depois você entra nesse lugar. Mas se eu não entender, não tem problema. O reino de Deus, o justo viverá por fé. Ele vai entender à medida que ele for caminhando com Deus. Ele vai entender no seu espírito. Ele não entende nada, não consegue explicar muito sobre aquilo, mas há uma firme convicção no seu espírito. As pessoas vão perguntar: o que tu está fazendo naquela igreja?
De repente alguém vai falar assim: eu nem sei o que eu estou fazendo lá, mas eu sei que é bom um negócio. Aqui no meu coração queima algo, mas olha lá, não mudou nada, não mudou ainda, mas algo está queimando no meu coração. Por quê? Porque, irmãos, quem não se dispôs a nascer de novo, irmãos, não dá para a gente discutir com pessoas que não estão enxergando aquilo que você está enxergando. É perca de tempo, vai até gerar inimizade. Não. Como é que você vai ficar discutindo? É que nem Jesus falou: ô Nicodemos, tu não entende nem as coisas desse mundo, como é que eu vou falar das coisas celestiais contigo? Não dá, irmãos. Não, primeiro tem que abrir um campo, uma visão celestial, para que a pessoa possa conversar sobre algo. Senão não há base para esse diálogo. Não dá, não tem comunicação. Se você está enxergando algo de Deus, entre nesse lugar aí, gere um ambiente de amor, de unidade com Deus. Até quando? Até que todos sejam um. Até quando? Até que em mim não esteja mais nada de mim, e sim tudo sobre Ele. Paulo falou: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Mas isso é bom mesmo? Isso é bom. Mas, irmãos, é por isso que a pregação, ela não é para tentar convencer as pessoas. O Espírito Santo é quem convence as pessoas. O Evangelho é apenas para ser pregado. Eu não estou tentando te convencer nessa noite. Talvez eu esteja falando algumas coisas que tem a ver com você, mas não para te convencer. Se Jesus não te convenceu, o que sobra para mim? O novo nascimento em Deus é uma oportunidade de recomeçar. Só em Deus isso, hein? Só em Deus, hein? Eu sei que você jogou aquele joguinho lá e volta lá no começo e faz diferente, e aí passa a fase que sempre você morria. Hã? Pois é, na vida real tem um lugar que as pessoas não conseguem romper. Aí Deus vem e diz assim: ó, eu vou te ajudar a passar nessa fase da tua vida. Como? Volta lá no começo. Lá no começo, quando eu era bebê? Não. Aqui, você precisa ter o coração como de uma criança para comigo. Como é que é o coração? Como é que é um coração de criança? É assim, ó, o pai fala e ela acredita. Se eu pegar o Isaac, meu filho, e colocar em cima aqui, ó, lá em cima do telhado, e falar: te atira, ele vai se atirar. Por quê? Porque o pai está ali. Agora, se eu subo em cima do telhado e o irmão fala para mim: te atira, eu vou falar: não, eu nem sei se vai conseguir comigo. Não. Você já viu aquele show? Os shows que tem, os caras estão quebrando tudo e a galera está dando uma resposta tal. Irmão, aquilo dali é entusiasmo. Ele é movido por, meu Deus, por uma... E aí é o seguinte, o show está aqui, daqui a pouquinho o cara, não, tá demais o negócio. E ele se atira, e quando ele se atira, o pessoal abre e ele cai. Eu já vi isso, tem na internet, um monte. Mas por que ele se atirou? Não, ele não é doido. É a resposta que o público estava dando para ele. Mas aquilo era o que ele estava vendo. Qual era a verdade? A verdade é aquilo que é a posição de cada um. O povo abriu, o cara se esborrachou lá sozinho. Eu já vi isso muitas vezes. Cuidado com as aparências. Da mesma maneira, nós, na nossa aparência para com Deus, não devemos nos movimentar de forma aparente. Jesus Cristo é verdade.
Ele não é uma aparência. Tudo que nós ouvimos e vimos é uma verdade sobre Ele. Não é algo aparente. Se coloque de pé comigo.